Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, bom dia. Hoje, segunda-feira, dia 26 de maio. Começamos mais uma semana e essa semana seja para nós cheio de graça, cheio de alegria, que essa segunda-feira possa ser preenchido na graça de Deus e possamos viver essa semana em sua presença. Por isso, vamos então meditar o evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Deus que é Pai, do amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e da força do Espírito Santo, esteja conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O evangelho de hoje é o evangelho de São João, capítulo 15, do versículo 26 até o capítulo 16, versículo 4. E o evangelho de hoje vai nos dizer, Jesus está dizendo isto: quando o Paráclito, que vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Também vós dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Diz-vos essas coisas para vos preservar de alguma queda. Bem, meu irmão, estamos caminhando essa semana e na outra, já nos preparando para o dia de Pentecostes. Domingo que vem a Ascensão do Senhor e no outro domingo Pentecostes. E o evangelho que nos apresenta no dia de hoje, essas semanas, é Jesus nos apresentando o Espírito Santo, nos preparando para esse dia de Pentecostes, que aconteceu com os discípulos e que acontece na vida litúrgica da igreja e também acontece em nós, nas nossas vidas pessoais, a cada momento que nós o invocamos o Espírito Santo. Então a liturgia dessa semana está nos ensinando aquilo que Jesus está ensinando aos discípulos, porque Jesus está preparando os discípulos para este dia, para o dia de Pentecostes. A liturgia está nos preparando para esse dia, o dia de Pentecostes, para que esse dia aconteça com graça e poder sobre nossas vidas. Porque é o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem ensina todas as coisas. O Espírito Santo ensina a igreja, o Espírito Santo nos ensina, o Espírito Santo nos forja, o Espírito Santo nos conduz à igreja, o Espírito Santo, a cada um de nós que somos batizados, ele vai nos impulsionando a uma vida de fé, a uma vida de sabedoria e a uma vida de força. E também para que a nossa vida seja agraciada pela palavra de Jesus e também pela ação do Espírito Santo em nós possamos evangelizar aqueles que precisam de ouvir a palavra do Senhor. Jesus então prepara os discípulos porque ele vai deixar os discípulos a sós. E os discípulos receosos, devido a todos os acontecimentos, a morte e depois a ressurreição de Jesus, é natural que eles ficassem receosos. E Jesus já vai preparando eles, porque Jesus vai morrer, vai ressuscitar e não vai ficar com eles. Ele vai voltar para junto do Pai, porque ele é o Verbo que se encarnou, mas agora o Verbo encarnado volta ao seio do Pai, segunda pessoa da Trindade. E do Pai e do Filho, que é o amor do Pai e do Filho, é derramado sobre nós o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, que é um só Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, é um só. Não há três deuses. Palavra de Deus, é palavra. Se tornou carne, mas é Deus. O Espírito Santo, que é a ação do amor de Deus sobre nós, mas é Deus derramando a Ele mesmo sobre nós. O Espírito Santo é que nos conduz. E esse Espírito Santo vai conduzir. E esse Espírito Santo conduz
conduz essa igreja nesses 2000 anos. O Espírito Santo tem conduzido esta igreja. O Espírito Santo tem conduzido cada batizado. O Espírito Santo tem conduzido aqueles que são dóceis à sua ação. Deus escolhe e Deus tem escolhido a todos para que possam ser agraciados com o teu Santo Espírito e assim possam ser conduzidos, encaminhados conforme a tua palavra e o teu amor. Então, como Jesus está ensinando aos discípulos que quando vier o Paráclito e vos enviarei da parte do meu Pai o Espírito de verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Também vós darei testemunhos. Que o Espírito de Deus nos fortaleça, que o Espírito Santo nos ensine, que o Espírito Santo nos converta para que possamos dar testemunho de Jesus e esse testemunho possa nos levar a um dia estar na presença dele. Vamos rezar juntos, pedindo o Espírito Santo de Deus? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Tenha uma boa segunda-feira, uma boa semana, que o Espírito de Deus possa vos conduzir cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.